Hoje nós vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse, que começa com os primeiros 14 versículos, falando acerca das duas testemunhas. E esse capítulo 11, ele ainda vai trazer a finalização da sexta trombeta e o início da sétima trombeta. Estamos aqui entre a sexta, terminando a sexta, os eventos ligados à sexta trombeta e chegando nos eventos da sétima trombeta. Glória a Deus. Muito bem, então vamos começar com a leitura de todo o capítulo de número 11 de Apocalipse. Quem abriu aí já, diga glória a Deus. Vamos ler juntos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade,
e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aleluia. Muito bem. Primeiro dos versículos de 1 a 14, nós lemos aqui esse texto acerca dessas duas testemunhas, desses dois pregadores. E nós vimos no primeiro versículo deste capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus sendo representada por uma vara de medir. Nós vimos domingo à noite, no capítulo 10, a palavra sendo representada por um livrinho que foi entregue ao apóstolo João, e ele deveria comer, e na boca era doce como mel, e nas entranhas era amargo, no estômago era amargo. A palavra de Deus ali foi representada por aquele livrinho. Aqui, nesse capítulo 11, no primeiro versículo, a palavra de Deus é representada a uma vara de medir, um caniço. Por isso está escrito: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Repitam. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Glória a Deus. O santuário de Deus, a palavra de Deus é a vara de medir. Por que a palavra de Deus é comparado a uma vara de medir? Porque a palavra de Deus é exposta para nós como todo o ideal de santidade que Deus propõe para a nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, está escrito que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Que carreira que nos está proposta? A carreira que nos está proposta é uma carreira de santidade. A palavra de Deus é comparada a uma vara de medir. Como é o nome dessas varinhas de medir, esse negócio de medir hoje em dia? Trena, né? Essa trena de medir é como uma trena de medir.
E o total da medida dela é a perfeição, é a santidade. Cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós estamos sendo medidos por essa palavra. E nós precisamos meditar acerca disso para entender o seguinte: quanto falta para cada um de nós? Cada um deve meditar a nível pessoal. Quanto falta para mim, eu mesmo pessoalmente, atingir toda essa medida de santidade? Estamos sendo medidos o tempo todo. Deus nos olha e nos mede o tempo todo e sabe quanto nós já evoluímos, já progredimos na santificação e quanto ainda falta para completar em nós esta obra de santificação. Dentro dessa meditação, a pergunta mais óbvia é a seguinte: a sua medida de santidade está aumentando ou está estagnada? Porque a palavra está medindo você. A palavra é a trena de Deus. E Deus está medindo você. Ele está medindo a mim. A sua santidade, a sua santificação está progredindo. Esse ano você está mais santo do que estava há um ano atrás? Ou está a mesma coisa? Se tiver a mesma coisa, você está terrível diante de Deus. Se ano após ano não estiver havendo progresso de santificação na sua vida, você está devendo muita coisa diante de Deus. O pecado colocou nas nossas almas aquele sentimento falso de que não precisamos mudar. Aquele famoso sentimento de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E tem gente que até fala para os outros: não adianta você falar comigo porque eu não vou mudar. Oh, que maravilha. Você não vai mudar porque você se ama do jeito que você é. E é por isso que não vai mudar. Só que Deus não ama o jeito que você é. Deus não ama o jeito que nós somos. Deus quer nos transformar na perfeita imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus não quer que você seja como você é, não. Deus não te aceita do jeito que você é. Essas pregações que pregam por aí afora, Deus te aceita do jeito que você é mentira. Pregação mentirosa. Deus não te aceita do jeito que você é. Vou mais longe. Do jeito que você é, Deus te rejeita. Para ser aceito diante de Deus, tem que ser como o seu Filho Jesus. Por isso Jesus disse aos seus discípulos assim, que uma coisa só basta para o discípulo. Basta para o discípulo ser como o seu mestre. Somos discípulos de Jesus?
Então temos que ser como Jesus, pensar como Jesus, sentir como Jesus, querer a mesma coisa que Jesus quer, agir como Jesus, falar como Jesus, se relacionar como Jesus. Porque é a única forma de sermos aceitos pelo Pai, porque nos vendo imitadores de Cristo, nos vendo semelhante a Cristo, o Pai vai dizer: você é igualzinho ao meu filho. Então você é meu filho. Ser filho de Deus é ser imitador de Cristo. E não vem com essa hipocrisia de dizer assim: mas isso é impossível. Não, a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Você crê? Se não crê, está fazendo o que aqui? Você crê? Então tudo é possível ao que crê? O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 2:20: eu, o velho Paulo, estou crucificado com Cristo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não quero mais ser eu quero ser Cristo. Eu não quero mais eu, Paulo, viver. Eu quero Cristo vivendo em mim. Eu quero ser como Cristo. E aí Paulo fala assim em 1 Coríntios 9: por essa razão eu castigo a mim mesmo. Eu sou duro comigo mesmo. Eu castigo o meu corpo e obrigo o meu corpo a servir a Cristo, para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu me obrigo. Isso significa aquele esforço ao qual Jesus se referiu em Mateus capítulo 11, quando ele disse: o reino dos céus é arrebatado por esforço. E os que se esforçam contra si mesmo, se esforçam para praticar a perseverança, a fim de que alcancemos a promessa da salvação em Cristo Jesus. Tem que ter esforço. E por isso o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro 4,18, se é com dificuldade. Com facilidade? Com facilidade? Com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A palavra de Deus é uma vara de medir. Deus sabe o quanto está faltando para sermos semelhantes a Jesus, e Deus está vendo o que estamos fazendo para ser igual a Jesus, para deixar de ser como nós, porque nós somos inaceitáveis diante de Deus, nós somos abomináveis diante de Deus. Esse ego nosso é abominável diante de Deus. Tem que mudar. Por isso a ordem que a palavra de Deus traz para nós, Romanos 12:2, é: transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa? Sem a qual? Diga, sem a santificação? Eu não verei o Senhor. Como minha avó dizia, pode tirar o cavalinho da chuva. Já ouviu isso? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação é uma obra dura, é uma obra difícil. Por isso que a entrada no céu, ganhar a vida eterna, Jesus comparou como o entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, cujo fim é a vida eterna. Porque a porta larga e o caminho espaçoso que o mundo vive aí, o fim é a condenação eterna. Não é fácil ir para o céu, não, amados. Já foram naqueles parques de diversões, em que tem uma medida lá para medir a criança que vai entrar? Só pode entrar naquela medida. O céu tem uma medida, só pode entrar se for naquela medida. Se for naquela medida. Nem mais nem menos, é naquela medida. E a medida para entrar no céu é Cristo. Nós temos que nos amoldar a Cristo. Cristo não vai se amoldar a nós. Ele já fez isso. Ele já se amoldou à nossa condição de pecado, mesmo sem ter pecado, se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Para que agora nós, que fomos por Ele salvos, nos amoldemos a Ele. O nosso molde agora é Cristo. O nosso modelo a seguir agora é Cristo. E a pergunta então é: quanto falta para eu ser igual a Jesus? Repita comigo, quanto falta para eu, diga eu, você assim, igual estou fazendo, eu ser igual a Jesus. Quanto falta? Só um tantinho? Então tem muito trabalho. Muito trabalho. Está esperando o quê? Muito trabalho. Nós estamos sendo medidos. E Deus espera ver um progresso. Quanto mais o tempo passa, Deus espera ver um progresso na nossa transformação. O meu filho realmente ele está crescendo. Ele ainda não é igual ao meu filho Jesus, mas ele está progredindo, ele está perseverando, ele está se esforçando, ele está orando, ele está sofrendo, ele está buscando. E ele tem mudado já condutas, tem mudado já jeito de falar, tem mudado já maneiras de se comportar, tem mudado já maneiras de se relacionar. A pergunta agora é: Deus está vendo progresso na sua transformação? Deus está vendo progresso na sua santificação? A tendência natural é não progredir. A tendência natural é se conformar. A tendência natural é deixar quieto, ficar como está, não mudar. Essa é a tendência natural. Essa tendência é maligna. Nós temos que lutar contra essa tendência e mudar. E buscar transformação. A palavra de Deus está nos medindo. Ela é essa vara. Ela tem a medida perfeita da santidade que Deus quer. Para o Edivaldo, para o Fabinho, para o Gilberto, para o Wilson, para a Marlene, para a Sheila. Ele tem a medida certa.
E Ele está vendo se nós estamos lutando para nos aproximar dessa medida certa de santidade. O tempo está passando e Ele está nos dando o prazo da nossa vida para realizarmos esse trabalho. Aleluia? Estamos sendo medidos. 3 coisas aqui são medidas. As 3 eu coloquei de vermelho ali. Primeiro, mede o santuário de Deus. O santuário de Deus representa a sua igreja eleita. A sua igreja eleita na face da terra. Mateus capítulo 16, versículo 18, foi onde Jesus disse: sobre essa pedra, que é a palavra, Ele estava se referindo à palavra, sobre essa pedra, que é a minha palavra, ou seja, que sou eu mesmo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus disse: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre essa palavra, o que Jesus está dizendo, sobre essa pedra, sobre essa palavra que é viva e eficaz, eu mesmo edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo é chamada aqui de santuário de Deus, que não é nenhum santuário construído por mãos humanas, mas o número daqueles que são templos vivos do Espírito Santo. O número daqueles que verdadeiramente amam Jesus, e por isso Jesus disse para eles em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. A comunidade das moradas de Deus, a comunidade dos que são verdadeiramente santuário de Deus. Somos um edifício. Paulo diz que somos um edifício, como se cada um de nós fosse um tijolo nesse edifício, formando a igreja de Cristo Jesus. Pedro também disse isso, 1 Pedro capítulo 2, nós como pedras, edificados em cima da pedra angular, que é Cristo Jesus. Esse santuário, Deus está medindo todo o tempo a sua igreja na terra. Como essa igreja está progredindo, como essa igreja está crescendo espiritualmente, como essa igreja está crescendo em qualidade mais do que em quantidade, em qualidade de vida espiritual, o que essa igreja tem praticado, se essa igreja está na palavra, ou está perdendo tempo com coisas que não alimentam, porque o que alimenta é a palavra de Deus, o que nutre espiritualmente é a palavra de Deus. O altar, mede o altar. O altar é uma representação do pastoreio, os pastores do rebanho. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, qual deve ser o perfil dos verdadeiros pastores, os pastores agradáveis a Deus. Os pastores agradáveis a Deus têm este perfil que nós vemos aqui, Pedro chamando os pastores de presbíteros. Então, desde o primeiro versículo, ali eu só coloquei versículos 2 e 3, mas pode ser lido aqui do 1 até o 4. Vamos ler juntos? 1 Pedro 5, de 1 a 4. Todos juntos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós,
não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse texto traça o perfil ideal para os pastores. Os pastores que são aqui representados pelo altar. A palavra de Deus mede os pastores. A palavra de Deus mede os ministérios. Os ministros aos quais foram confiados o rebanho de Deus. E a palavra pastor, da metáfora de pastor de ovelhas, como pastor de ovelhas, conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, aí chegando lá elas comem, o pastor come por elas? O pastor come o pasto? Ele conduz as ovelhas, uma vez que elas estão conduzidas, elas comem o pasto. O pastor conduz as ovelhas às verdes pastagens da palavra. Ou seja, o ministério pastoral é ensinar para o rebanho toda a palavra e ser para o rebanho modelo de ovelha. Esse é o ministério pastoral. O ministério pastoral é isso aqui, ó. O pastor é alguém que vai dizer para o rebanho: vocês são ovelhas de Jesus. Eu também sou ovelha, mas eu sou uma ovelha que Deus colocou aqui para que vocês sigam o exemplo. Eu quero ensinar para vocês, com o meu exemplo de vida, o que é ser uma ovelha de Cristo Jesus. Isso aqui é o ministério pastoral, que é de grande responsabilidade. Pastor não é animador de plateia. E não foi colocado à frente das pessoas para pregar a si mesmos ou suas próprias ideias. Como mensageiro de Deus, o mensageiro não inventa mensagens. O mensageiro entrega as mensagens. O dono da mensagem é Deus. O ministério pastoral é medido. E os pastores serão julgados pela forma como eles pastorearam. Particularmente, eu me sinto muito à vontade de chegar na presença de Deus, porque tudo que eu tenho feito é tentado levar todos vocês a comer das mais verdes pastagens da palavra de Deus. Muitas vezes eu não faço coisas que vocês pensam erroneamente que pastor tinha que fazer. Tem gente que pensa que pastor tem que ser paternalista. Nem Deus, que é pai, é paternalista. O paternalismo estraga filhos. Paternalismo não educa. Paternalismo cria filhos mimados. Filhos de Deus não são mimados. O filho mais amado de Deus, Jesus Cristo, está escrito na Bíblia, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, e o Pai educou Jesus com cruz. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como você acha que ele quer educar você? Porque se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Agora, todo aquele que o pai recebe como filho, ele usa a vara, ele usa o castigo.
Ele usa a disciplina, porque Ele quer santificar. Esse castigo é para o bem. Essa vara é para o bem. Deus não é paternalista. Muita gente quer que Deus seja paternalista. Ou quer que o pastor seja paternalista. Não, o pastor nem pai é. Jesus disse: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, e vós sois todos irmãos. O pastor é um irmão que Deus instruiu e colocou à frente dos demais irmãos para ajudá-los com toda essa instrução da palavra de Deus. E por isso que eu gosto de ler também na Bíblia, eu vou ler com vocês agora, o versículo de Jeremias, capítulo 3, onde está escrito qual é o pastor segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. É o versículo que profetiza para o Novo Testamento, para a Igreja de Cristo, por isso que ele aparece no futuro, no verbo futuro. Deus dizendo assim através do profeta Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Repitam. Aleluia. É assim que eu apacento vocês, com conhecimento e com inteligência. Eu não apacento vocês passando a mão na cabecinha de ninguém. Eu quero transmitir para vocês o conhecimento da vida eterna. A palavra de Deus, porque é isso que vai levar vocês para o céu. Eu passar a mão na cabecinha de vocês não leva ninguém para o céu. Mas a palavra de Deus que eu estou ensinando leva vocês para o céu. Aleluia. Por isso que esse ano, amanhã, depois de amanhã, aliás, sexta-feira, nós começamos aqui o nosso seminário de 2018 com a Epístola de Paulo aos Romanos, para que vocês recebam conhecimento, ciência, inteligência dessa palavra de Deus, essa carta profunda aí de Paulo aos Romanos aqui no contexto do Novo Testamento, para que você seja uma ovelha alimentada da palavra e possa estar sendo pastoreada pelo Supremo Pastor que é Cristo Jesus. Aleluia, amados. Mas não pense que eu fico me gloriando diante de Deus, não. Eu me humilho todos os dias diante de Deus. Eu me meço diante de Deus na palavra. Eu faço reflexão. Reflexão é refletir. Como você reflete a sua própria imagem diante de um espelho. Eu me reflito na palavra e tenho plena consciência de tudo quanto falta para eu ser como Jesus. E eu luto todos os dias para ser como Jesus. O máximo possível que eu posso. Deus é minha testemunha. Que não minto para vocês. O terceiro, que serão medidos, mede os adoradores, os que naquele adoram, que naquele santuário adoram, tá? Os adoradores são as ovelhas do rebanho. Como nós lemos aí em Pedro, o perfil do pastor, vamos ler o perfil das ovelhas, que nós passamos aqui já o ano passado, né? Em João capítulo 10, eu lembro que nós ficamos muito tempo em João, nesse capítulo de João, capítulo 10, falando acerca do pastor e das ovelhas. E aqui no capítulo 10, versículos 27 até o 28, 27 e 28, esses dois versículos traçam o perfil das verdadeiras ovelhas de Jesus, por isso ele se refere a elas como as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem,
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Repita. Dá para numerar aí os fatores que indicam o perfil de cada das verdadeiras ovelhas? Jesus diz assim, primeiro, número 1 aí, ó, repita só a primeira parte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que isso significa? Elas meditam de dia e de noite na minha palavra. Elas têm o prazer na minha palavra e movidas por esse prazer meditam de dia e de noite. Ouvir a voz do Senhor hoje é meditar de dia e de noite na sua palavra. Elas ouvem a minha voz. Ouvir a minha voz significa também me obedecer. Ouvir tem esse duplo sentido de ouvir e de obedecer aquilo que se ouve. De ouvir e de praticar aquilo que se ouve, porque se é alguém que ouve, mas não pratica, não é das minhas ovelhas. Quem ouve, mas não pratica, quem ouve, mas não obedece, é semelhante ao homem imprudente, insensato, que está edificando a sua casa sobre a areia. A areia representa instabilidade. É algo terrível. Estou cansado de ver isso e Deus me mostra isso. Crentes instáveis. O que é o contrário de instabilidade? Estabilidade. Jesus está dizendo que as suas ovelhas não são instáveis, pessoas instáveis. Pessoas instáveis são pessoas desequilibradas. Pessoas instáveis não param de pé. Pessoas instáveis são carnais, vivem de altos e baixos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as praticam. Ouve a minha palavra e pratica. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e obedece, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Será inabalável. É um povo estável. No céu só vai ter gente estável. Gente firme, gente que edificou a sua vida sobre a rocha, e a única maneira de fazer isso é praticar a palavra que estamos ouvindo. Ouvir a palavra e obedecer a palavra. Não é questionar a palavra, não, é obedecer a palavra. Ah, estou ouvindo a palavra, mas será que o que o pastor está falando está correto? O povo de Bereia veio, Atos 17, e perguntou para Paulo: mostra-nos nas escrituras, se é assim mesmo, do jeito que você está pregando. É isso que eu faço aqui. Eu mostro para vocês na Bíblia inteira o que é que eu estou pregando. Eu faço isso ou não? Então, se você não obedecer, não pense que está não obedecendo ao Edivaldo. Edivaldo não é nada. Ele está não obedecendo ao supremo pastor, que é Jesus, porque eu não prego palavra minha, a palavra é dele. Você é a ovelha de Jesus? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E esse ouvir tem duplo sentido: receber a palavra e praticar a palavra. Isso é ouvir. Aí vem o segundo ponto, diga: eu as conheço. Este é o selo do firme fundamento de Deus, que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
Ou seja, o Senhor conhece quem está ouvindo e praticando. O Senhor sonda mentes e corações, está conosco 24 horas por dia, nos vê toda hora e vê quem está ouvindo e praticando. Porque Ele conhece as suas ovelhas que estão fazendo isso. As ovelhas dele ouvem e praticam, Ele as conhece. É por isso que em Mateus capítulo 7 está escrito assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E eu lhes responderei explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Eu conheço as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não está bem claro, irmãos? Está bem claro? Será que, né? Dá para ser mais claro? Está bem claro? Está bem claro? E o terceiro item, diga ainda no versículo 27, diga: elas me seguem. O que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás. Seguir aqui é imitá-lo. Elas seguem o meu exemplo. Elas seguem o meu modelo. Elas seguem o caminho que eu deixei traçado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elas não se desviam desse caminho nem para a direita nem para a esquerda. Elas correm a carreira que lhes está proposta com o olhar delas fixo em mim, que sou o autor e consumador da sua fé. Elas me seguem. Elas não seguem estranhos, elas seguem a mim. As minhas ovelhas, aqui no contexto ainda de João 10, as minhas ovelhas não ouvem a voz de estranhos, as minhas ovelhas não seguem a estranhos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Terceira parte do perfil. Quarta parte do perfil, versículo 28, primeira frase do versículo 28, diga: eu lhes dou a vida eterna. Para quem Jesus dá a vida eterna? Exclusivamente para as suas ovelhas. Aleluia. Hoje em dia aí no mundo, aí, né, nessa hipocrisia que vive a sociedade ímpia, tem um negócio chamado de inclusão social. Tá? Inclusão social. Até as igrejas estão sendo convidadas a fazer parte da inclusão social. A igreja tem que incluir todo mundo, não pode discriminar ninguém. Amados, o que Jesus faz é uma exclusão. Jesus não quer um povo inclusivo, Ele quer um povo exclusivo. Não é qualquer um que pode se incluir no povo de Deus, não é qualquer um que pode se incluir no rebanho de Jesus. Ele contou uma parábola ali das bodas, em que havia alguém que se incluiu ali, ou foi incluído ali dentro, mas não tinha as vestes nupciais. Lembram dessa parábola? O Senhor chegou e falou: o que você está fazendo aqui sem as vestes nupciais? Eu fui incluído, né? Você sabe, inclusão social. Eu fui incluído aqui, posso ficar? De jeito nenhum. Amarra esse homem de mãos e pés e lança ele lá fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque aqui é só para quem está com as vestes nupciais, as vestes da noiva de Cristo, as vestes de santidade. O céu exclui, o céu exclui a maioria esmagadora da humanidade. A maioria da humanidade não presta para o céu, não passa no crivo de Deus. O céu é só para as suas
ovelhas. Por quê? Porque elas ouvem a sua voz. Porque elas o seguem. Por isso, para elas, Ele dá a vida eterna. Os outros todos, é a morte eterna. É a segunda morte. É o lago de fogo e de enxofre. É a justa condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Aí os hipócritas por aí escutam essa pregação, mas onde está o amor? O amor está no fato que Deus nos deu Jesus, que Deus nos deu a palavra. Agora, quem não obedece, acabou o amor. Aí vem a justiça e a justa ira de Deus. O amor é para quem obedece. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Quinto item desse perfil aí no versículo 28. Diga, jamais perecerão. As verdadeiras ovelhas não desviam. As verdadeiras ovelhas não esfriam. As verdadeiras ovelhas não desanimam. As verdadeiras ovelhas permanecem. As verdadeiras ovelhas perseveram. E é por isso que elas jamais perecerão. Elas não olham para trás. Elas entendem que quem pôs a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Elas não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, como Deus diz para Josué, no capítulo 1 de Josué, onde Ele repete várias vezes para Josué, seja forte e corajoso. Uma das vezes que Ele diz isso para Josué naquele capítulo é, seja forte e corajoso para não te desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. Quem permanece, não perecerá. O Salmo 91 diz isso para essa pessoa. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Por que tu não serás atingido? Porque tu estás no caminho. Os 1000 que caíram ao teu lado, o esquerdo, saíram do caminho, desviaram para a esquerda. É o desvio do legalismo. Os 10.000, que é muito mais, se desviaram para a direita, caem à tua direita, são os que se desviam para o liberalismo. Tu permaneces no caminho, por isso tu não serás atingido. Por isso, jamais perecerão. Perseverando no caminho, jamais pereceremos. Por isso nós vamos chegar em João 15, em março, né? João 15, onde Jesus começa com uma repetição do verbo permanecer. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Quem permanece em mim, eu permaneço nele. Se permanecerdes em mim, permanecei em mim. Quem permanece em Cristo, quem permanece no caminho, jamais perecerá. E o último item desse perfil aí no versículo 28, diga, ninguém as arrebatará da minha mão. Pessoa alguma, situação alguma, demônio nenhum, ninguém rouba as ovelhas de Cristo Jesus. Ninguém. Lucas 10:19 ele disse, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Ninguém rouba as verdadeiras ovelhas de Jesus. Porque Ele tem sobre elas um cuidado especial. É por elas que Ele roga, é a elas que Ele guarda, é a elas que Ele protege,
a elas que ele guia a pastos verdejantes, restaura as forças de sua alma, refrigera a sua alma, prepara para elas uma mesa na presença do inimigo, unge sua cabeça com óleo, seu cálice transborda, ele faz com que bondade e misericórdia sigam todos os dias das suas vidas, para que habitem na casa do Senhor para todo sempre. Ninguém as arrebatará das mãos do Senhor. Podem até matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, ele cuida de nós. Maravilhoso esses 2 versículos ali de João 27 e 28. A palavra de Deus está medindo a todos nós. Somos das suas ovelhas? Você é uma de suas ovelhas? Você se encaixa nesse perfil? Repita comigo o perfil. Todos os itens do perfil, diga: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é o perfil que a palavra de Deus traça como uma trena de medir sobre as verdadeiras ovelhas de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Encerrando o capítulo 11, que nós lemos inteiro aqui, o capítulo 11, ele vai encerrar, iniciando a 7ª trombeta, que é o terceiro ai. As 3 últimas trombetas são 3 ais. Primeiro ai, segundo ai e terceiro ai. E esse texto aqui da 7ª trombeta, ele começa aqui no capítulo 11, versículo 15, e vai até o capítulo 15, versículo 8. Então, tem muita coisa aí dentro desta 7ª e última trombeta. E depois da 7ª trombeta vem então as 7 taças, né? A divisão desse texto todinho está lá, ó. A introdução é o final do capítulo 11, do 15 ao 19, diga: santuário aberto. E o desenvolvimento do capítulo 12 ao 14, vamos entrar nesse desenvolvimento aí no sábado, do 12 ao 14, diga: inimigo vencido. A derrota final de Satanás e dos seus secretários. Nós vamos ver quem são esses secretários. E a conclusão, né, no capítulo 15, de 1 a 8, diga: consumação da cólera. Hoje nós lemos a introdução, o santuário aberto, né, do capítulo 11, versículo 15 a 19. E eu destaquei só os 2 últimos versículos aqui, o 18 e o 19. O 18, leia comigo. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E o versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Você viu que no capítulo 11 aqui, na 6ª trombeta e agora aqui na 7ª, cada uma delas teve um terremoto. Então, somando, até agora são 4 terremotos dentro da grande tribulação até a 7ª trombeta. 4 terremotos. A arca da aliança que foi vista é Cristo.
Jesus é a nossa arca da aliança. Nós não precisamos hoje ter nenhuma arquinha da aliança de madeira por aí não, porque Jesus é a nossa arca da aliança. E chegado o tempo para serem 3 coisas, tem 3 para ali naquele versículo 18, diga, para serem julgados os mortos, porque eles vão ressuscitar para comparecer diante do grande trono branco. Os salvos, esses mortos aí, são os mortos condenados, porque os salvos não entram em juízo. Jesus disse isso em João capítulo 5, né? Aqueles que creem nele, creem na sua palavra, não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Os salvos terão juízo das obras, do que fizeram aqui na terra, lá no céu, porque eles já estão salvos. Agora, esses mortos vão ressuscitar no fim do milênio ainda, para comparecerem diante do grande trono branco e serem lançados no lago de fogo e de enxofre, porque esse julgamento é de condenação. Segundo, diga, para se dar o galardão. Galardão significa recompensa aos servos, aos profetas, aos santos, aos tementes que temem o nome do Senhor, tanto pequenos como os grandes. Ou seja, a recompensa de todos os santos, de todos os crentes, é o céu com Cristo Jesus. E para destruírem os que destroem a terra. A humanidade está destruindo a terra para tirar as riquezas da terra e acumular para si mesmos. Tá? Essas pessoas serão destruídas. Tá? Destruídas porque elas colaboraram com a destruição da terra que Deus criou, para que todo mundo tivesse todos os recursos e riquezas dessa terra para viver uma vida digna aqui na terra. E muita gente não consegue viver uma vida digna porque os recursos são recolhidos por um pequeno grupo de pessoas super ricas, que para se tornarem super ricas, estão destruindo o planeta. Elas serão destruídas. Essa hora vai chegar. E aqui então encerra o capítulo 11 e iniciou a 7ª trombeta. Continuaremos nessa 7ª trombeta então, no capítulo 12, no sábado, 7h30. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos encerrando hoje o mês de janeiro, né? Só falta 11 meses para esse ano acabar agora. Né? Então, vamos começar fevereiro aí muito bem. Nosso primeiro ato em fevereiro é dia 2 de fevereiro, com o nosso seminário. Tá? Eu não quero que ninguém falte, porque o Senhor está nos preparando para ele, e essa é uma preparação muito forte. Tá? O nosso seminário aí com a Epístola aos Romanos, e nas demais reuniões continuaremos no Apocalipse, em nome de Cristo Jesus. Essas são as verdes pastagens as quais o bom pastor está nos conduzindo. Vamos dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra que recebemos nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que é como uma trena, uma vara para medir a cada um de nós espiritualmente. Medir, Senhor, como está a nossa vida espiritual, e nós verdadeiramente precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua misericórdia. Precisamos receber de Ti sabedoria. Está escrito: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Nós pedimos a Ti, Senhor, dá-nos sabedoria para viver esses últimos dias que estamos vivendo nessa terra, buscando, Senhor, a Tua presença. Como está escrito na Tua palavra, para que nós, aleluia, andemos não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias que estamos vivendo são dias maus. Mas o Senhor já nos deu graça suficiente em Cristo Jesus para suportarmos todas as coisas e crescermos nesses dias espiritualmente, para sermos em tudo mais que vencedores.
E nós pedimos a Ti, Senhor, todos nós que estamos presentes, dá-nos, Senhor, a graça de progredir na nossa santificação, de evoluir, de crescer, Senhor, na transformação de nossa vida. Dá-nos coragem para ser duros conosco mesmo, Senhor, e crucificar a nossa carne, não realizando os seus desejos, mas obrigando-a a fazer a Tua vontade. Faça-nos essas pessoas corajosas, Senhor, que não são tímidas, ó Deus, que têm vitória sobre o diabo, sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo, em nome de Cristo Jesus. Aleluia.